Vamos falar sobre as promoções do servidor público? A promoção é uma forma de provimento derivado vertical na carreira, em que um servidor público ele vai alcançando cargos mais altos, porém sempre dentro da mesma carreira. As promoções que um servidor público ele pode receber são por critérios de antiguidade e critérios de merecimento. Agora, os pormenores, os critérios que esse servidor ele tem que alcançar para receber essa promoção, eles são sempre definidos em lei, no Estatuto do Servidor Público ou mais especificadamente nos planos de cargos e carreiras. Então, no plano de cargo e de carreira do servidor, vai estar lá definido, por exemplo, quantos anos de serviço esse servidor tem que ter para receber uma promoção por antiguidade e, de modo semelhante, quais os critérios que esse servidor ele tem que alcançar para receber uma promoção por merecimento. Geralmente, é muito comum a promoção por merecimento ela ocorrer pela capacitação do servidor público. Então, o servidor público ele vai passando por cursos de capacitação ao longo da carreira, vai juntando diplomas, cargas horárias, ou, por exemplo, é um servidor que entrou num cargo de nível técnico, de nível médio, e ele faz uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, e acumulando isso, esse servidor ele pode ser promovido. E uma outra forma bem criteriosa de que o servidor ele pode passar por promoções é mediante a avaliação de desempenho. Agora, o que nós precisamos saber sobre a avaliação de desempenho é que essa avaliação ela tem que ter critérios objetivos e claros. Essa avaliação não pode dar espaço para subjetividades. O servidor ele tem que saber onde ele está sendo avaliado, quais critérios que ele está passando para ser avaliado, e esse servidor ele também tem que ter direito ao contraditório, à ampla defesa, e ele tem que ter o direito de recorrer da decisão dessa possível comissão que faz essa avaliação de desempenho do servidor. E só mais um ponto que eu queria reforçar para vocês no tocante à avaliação de desempenho do servidor público é que na jurisprudência, se você for ver, se você for analisar, nós encontramos alguns casos em que o servidor público ele cumpre os critérios legais, os critérios estabelecidos pela lei, mas muitas vezes a administração ela permanece em silêncio. A administração não responde um requerimento do servidor, ou a administração não constitui uma comissão que deve ser criada para fazer essa avaliação de desempenho do servidor. E aí, como que o servidor fica? Se você for observar na jurisprudência, existe o entendimento de que se o servidor ele cumprir os requisitos legais, ele receberá sim a sua promoção. A inércia e a ineficiência da administração pública não podem proibir o servidor de ser promovido na sua carreira. E muitas vezes quando a gente fala, isso parece algo absurdo, né? Mas eu posso te dizer que eu já presenciei uma situação em que uma servidora ela tinha direito a uma progressão na época, funcional automática por tempo de serviço, e ela fez esse protocolo, se eu não me engano, no mês de março. E na época, a direção daquele órgão público falou: olha, você pode até ter direito, mas eu só vou deferir isso aqui para você lá para dezembro. Então, servidor público, o que eu te digo é, você precisa conhecer os seus direitos, o seu plano de cargos e carreiras, o seu estatuto, você precisa conhecer o seu direito para fazer valer o seu direito, para não ficar à mercê de discricionariedades completamente ilegais, certo? Agora me diz, o que você acha sobre isso?